Você pode dar um aplauso ao Senhor? Amém? Graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo, Gálatas 4, a partir do verso 1. Tem queimado essa palavra no meu coração. E eu quero estar aqui nessa noite compartilhando com você a respeito disso. Desse lugar de sermos filhos e herdeiros. Amém? Gálatas 4, a partir do verso 1, diz assim: Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão. Amém? Pode fechar sua Bíblia. Teclado um pouquinho mais baixo, por favor. E eu começo agora a entrar nesse texto. O texto fala de alguém que é herdeiro. O texto fala de alguém que é filho. Porém, por ser menino, por não ter maturidade, ele não difere de um escravo, de um servo. E Deus me levou a ver algumas coisas aqui dentro desse texto. O problema não é você ser filho e você ser herdeiro. O problema é nós não entendermos o nosso Deus como um pai. O problema é que quando o nosso Deus se coloca como pai diante de nós, para nos preparar, para estarmos na posição de filhos e herdeiros, nós não o aceitamos como pai. Por quê? Porque o pai é alguém que dá direcionamento. O pai é alguém que traz as coisas para um lugar aonde ele vai preparar o filho para poder dar aquilo que ele tem. E foi interessante que eu dei um exemplo nessa reunião. O que acontece quando você não aceita Deus como pai, é porque na verdade você está acostumado a alguém que te trata como uma avó. Você vai entender isso. E eu dei exemplo da minha própria vida nesse dia. Quantos tiveram vó aqui? Vó de verdade. Aquela avó que protege, que cuida, que deixa você fazer o que você quiser. Eu tive. E na minha adolescência, quando eu era bem criança, a minha avó me levava para casa, finais de semana. E eu ficava com ela. E aquilo para mim era maravilhoso. Porque eu ia para a casa da minha avó e eu fazia o que eu queria. O que eu quisesse comer, eu falava, avó, eu quero comer purê de batata com caldinho de feijão. Ela dava um jeito e fazia. Quantos tiveram isso? Dê um glória a Deus aí. É bom, não é? É maravilhoso. Pensa no lugar onde o que eu fizesse estava certo. Era a casa da minha avó. E ai de alguém que se levantasse contra o que eu fazia. Ela ia em cima da pessoa.
E falava, não, aqui na minha casa quem manda sou eu e deixa ele fazer. Então eu adorava isso. E ela me pegava às sextas-feiras, depois da escola, eu só voltava para casa depois do culto à noite, que ela era da sede, e meu pai dirigia uma congregação. Então eu ia com ela para a sede, e depois do culto ela me levava em casa. Só que quando eu chegava em casa, no domingo, depois do culto, voltava a realidade do meu pai, que é um pai maravilhoso, que nunca me encostou a mão. Eu não tenho nada a falar do meu pai. Só que quando ele falava, meu irmão, acabou. Ele tinha autoridade naquilo que ele falava. E nós tínhamos que andar naquilo que ele falava. Só que naquela ocasião, eu era o que o texto está falando. Filho, herdeiro, porém, menino. Repita isso. Menino. Então eu optava por estar com a minha avó. Porque era o lugar onde eu ficava à vontade de fazer o que eu queria. Era o lugar onde eu estava protegido 100%. E foi muito bom. Mas a estrutura que eu tenho hoje, a firmeza que eu tenho hoje dentro da minha casa, a estrutura familiar que eu tenho hoje, a minha história dentro do ministério, a minha história de trabalho como alguém que trabalha secularmente, tudo isso não veio do lugar de conforto da minha avó. Toda a minha estrutura que eu tenho hoje de homem veio dos ensinamentos do meu pai, que eu não queria. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Que eu não achava que era certo. E muitas vezes eu questionava, por que o meu pai não é como a minha avó? Por que eu não posso ter, ao invés de sexta, sábado e domingo na Disneylândia toda semana, eu não ter toda semana de segunda a domingo assim? Eu era menino. E sabe o que acontece? Nós fazemos isso com Deus. Nós fazemos isso com o nosso Deus, apesar de chamar Ele de Pai. Mas quando vem a repreensão, quando vem o tratamento, quando vem a situação, o que você faz? Você repreende. Você não aceita. Porque apesar de você chamar Ele de Pai, você não aceita que Ele te trate como um filho, mas como um pai que está querendo te dar uma estrutura para que lá na frente você possa estar no lugar de filho verdadeiramente e de herdeiro. Porque se você não conseguir essa estrutura que vem do pai, você nunca vai chegar no lugar de filho e herdeiro, apesar de ser filho e apesar de ser herdeiro. Enquanto você não tiver maturidade, você vai estar dentro da casa do pai, você vai estar dentro do reino, vivendo como escravo. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. O texto é bem claro. O pai nunca vai permitir. E aqui o ponto não é idade. Aqui o ponto é ser maduro para assumir as coisas do pai.
Aqui o ponto não é ter 20 anos de igreja, 30 anos, 40 anos de igreja. É você entender o que o Pai está te ensinando. É você entender o preparo do Pai para que você saia desse lugar de escravidão, sendo herdeiro, sendo filho, vivendo como escravo. Sabe o que acontece? Depois que eu alcancei uma maturidade, eu consegui ver aquele cenário que eu tanto questionei durante a minha infância. E eu pude agradecer a Deus e agradecer ao meu Pai por tudo que Ele fez por mim. Porque eu jamais chegaria nos lugares onde eu cheguei. Eu jamais conseguiria enfrentar as situações que eu enfrentei se não fosse os ensinamentos do meu Pai. Você pode ter as maiores promessas do mundo. Você pode ter as palavras mais poderosas sobre a sua vida. Mas viver com o Senhor e alcançar tudo o que Ele tem é condicional. O que acontece é que muitas das vezes nós aceitamos as promessas, nós recebemos as palavras, mas abrimos mão do processo. Sabe o que acontece? Você nunca vai chegar aonde Deus tem para você. Nunca. Se você não enfrentar os processos, se você não enfrentar os ensinamentos, se você continuar numa caminhada sendo menino, você nunca vai alcançar as promessas do Senhor. Porque o herdeiro e filho, ele só deixa de ser escravo quando ele alcança a maturidade. Quantos estão entendendo o que o Senhor está falando? E infelizmente, nós temos visto muito isso dentro das igrejas hoje. Filhos, herdeiros, vivendo como escravos. Filhos com heranças poderosas, com promessas poderosas, levando vida de servo. Deus não te chamou para ser servo. Deus não te chamou para ser escravo. Deus te chamou para ser filho. Diga isso em nome de Jesus: eu sou filho. Diga com autoridade: eu sou filho. Existe uma herança para mim. Existe algo que foi preparado pelo meu Pai para mim. Nós somos filhos de Deus. Quer ver um exemplo? Para você identificar se você é escravo ou não? Quer ver um exemplo para você identificar se você é menino e não está maduro para ser colocado como filho e como herdeiro? Você já viu aquelas pessoas que estão dentro da igreja e elas não são ensináveis? Acham que sabem tudo. E quando você vai trazer um conselho, quando você vai trazer um entendimento, quando você vai tentar ajudar com uma palavra e elas rejeitam? Alguém conhece alguém assim? Eu conheço vários.
Pessoas que estão dentro da igreja e não aceitam ser pastoreadas. Pessoas que estão dentro da igreja e não aceitam ser discipuladas. Apesar de serem filhos herdeiros, não passam de escravos dentro da casa de Deus. Oxalá que essa palavra desça no seu coração nessa noite. Eu oro para que o Senhor se revele a você. Porque enquanto você não chegar nesse lugar de filho e herdeiro, você nunca vai alcançar as promessas do Senhor. Enquanto você não chegar nesse lugar de filho e herdeiro, você nunca vai conseguir exercer o seu sacerdócio. Você nunca vai conseguir cumprir o propósito de Deus na sua vida. Se você não aceitar o tratamento, se você não aceitar o conselho, se você não aceitar o discipulado, você está perdendo tempo dentro da casa de Deus. E eu estou aqui para trazer você para a luz. Eu estou aqui para trazer você para a presença de Deus, para que você reconheça e tenha uma chance de sair desse lugar. Deus tem nos falado muito a respeito disso. Esse ano, literalmente, está sendo um ano de alinhamento para essa igreja. E se você não entender o seu lugar nesse lugar, e se você não encontrar o seu lugar no reino de Deus, você vai continuar sendo escravo e nunca vai alcançar aquilo que Deus tem para você. O Pai, Ele nos trata. O Pai, Ele nos ensina. Na casa da minha avó eu ficava à vontade, mas lá em casa, meu irmão, sem encostar, meu pai nunca me encostou a mão. Nunca. Mas eu tinha horário para dormir, para acordar, para comer, para tomar banho. E eu tinha que andar na linha. Porque senão eu perdi os benefícios que eu tinha. E hoje eu agradeço a Deus por isso. E hoje eu entendo quando Deus trata comigo. E hoje eu entendo quando eu passo situações, eu sei que Deus está me treinando, eu sei que Ele está me preparando. E sabe o que acontece? Aquilo que viria para me destruir, se eu não tivesse estrutura, me dá mais força. Porque eu começo a enxergar a situação, eu penso assim, peraí, eu já passei por aí. Meu pai já me ensinou sobre isso, e não foi para minha destruição. Quando eu saí dessa situação, eu saí mais forte. O Pai nunca vai deixar você ser destruído. Nunca. Existem muitas coisas, eu tenho 2 filhos, homens. Existem muitas coisas que eu poderia protegê-lo. Existem muitas coisas que eu poderia poupá-los. Mas eu não faço isso por quê? Porque eu estou preparando para eles enfrentarem guerras. Então eu consigo trazer eles, ensiná-los, deixar eles passar por situações, e ao mesmo tempo eu protejo. São situações, mas não para destruir. Se vier para destruir, eu entro na frente, eu sou pai. Se vier para destruir, eu entro com os 2 pés no peito, eu sou pai. Deus faz assim com a gente. Mas quando você não entende esse processo, quando você abre mão desse processo, você fica no lugar de escravo. E Deus quer te arrancar desse lugar hoje. Deus quer te arrancar desse lugar hoje. Deus quer te tirar desse lugar hoje. Lugar de engano. Lugar de fraqueza. Aonde você o tempo todo acha que é vítima. Que todo mundo está contra você, não. É porque você não tem estrutura para enfrentar. É porque você não foi preparado.
Mas pense nisso. Deus está te dando uma chance hoje. O Pai está te dando uma chance hoje. Muda de vida. Ouça o conselho. Seja discipulado. Não me interessa se você tem 200 anos dentro da igreja. Se você está vivendo como escravo, mude de vida hoje. Que Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a sua história. Esse posicionamento é algo tão poderoso, que nessa igreja aqui, nós temos exemplos de pessoas que chegaram aqui que não era nada. Nada. Simplesmente chegaram nesse lugar, abriram o coração, aceitaram ser discipulados, aceitaram ser orientados, aceitaram a palavra pastoral que nós temos para ele, orientamos, ajudando. Em poucos dias, semana, alguns meses, eles já estavam de frente de lideranças, pessoas que não eram nada. Mas sabe o que significa isso? Aceitar o tratamento do Pai, aceitar o processo, não abriram mão, enfrentaram, acreditaram, se submeteram e foram abençoados. É assim que Deus trabalha, não existe outro jeito. Se você não entendeu isso, aqui não é lugar para você. O reino de Deus não é lugar para você. Você vai viver dentro do reino, dentro do palácio como escravo, porque você não entende o processo do Pai. E o Pai não vai abrir mão do processo, porque Ele sabe que a sua formação está na mão dEle. O Pai não pode ouvir o filho que tem que ouvir o Pai. Essa geração está sendo destruída, porque a autoridade do Pai está sendo tirada. Meu irmão, e não adianta orar. Não adianta orar. Quanto mais tirarem a autoridade do Pai, essa geração, sim, será destruída. Palavra de Deus, não adianta. Mas nós não estamos aqui sendo guiados por leis humanas. Nós seguimos os ensinamentos bíblicos. E o Pai, Ele tem autoridade. O filho tem que ouvir o Pai. O Pai sabe que o que é melhor. O Pai sabe a hora de proteger e a hora de deixar ele se machucar, para ele aprender. O Pai sabe. Eu estou formando 2 homens para enfrentar batalhas. Eu não posso cercar eles o tempo todo. E tu acha que Deus faz diferente comigo? Tu acha que toda situação que vem diante de mim, não, ele é pastor, 20 anos, fez isso, fez aquilo, não, Deus vai livrar. Não livra. Se eu precisar aprender, eu vou ter que enfrentar a parede. Mas sabe o que acontece? A formação que eu tenho já faz eu enxergar isso. Então aquela parede para mim, meu irmão, sabe o que é? Sinal de vitória. Se levantou contra a minha vida, meu, já aceitou um passo da bênção, acabou. Meu pai me ensinou isso. Meu pai falava, filho, eu estou te ensinando agora. Deixando você passar, eu poderia poupar você disso. Mas eu prefiro te ensinar, estando perto de você e vendo o que está acontecendo, e poder te socorrer, do que você lá na frente, diante de uma situação dessa, não saber o que fazer, sozinho, se desesperar, e acabou. Seja pai na sua casa, e aceite os ensinamentos do Senhor para a sua vida. Não abra mão das suas guerras. Deus está te preparando, sabe para quê? Para você ser alargado, para você se expandir. O processo de Deus na nossa vida é para que nós venhamos crescer nele. É para que você se torne mais forte. O processo do Senhor na sua vida é para fazer você e eu avançarmos. Você consegue entender isso? Se como homem humano, nós temos aqui vários pais aqui, você nunca iria criar uma situação, deixar uma situação para a destruição do teu filho.
Nós permitimos algumas coisas para ensinamento. Agora imagina o nosso Pai Celestial. Aceite o processo do Senhor na sua vida. Aceite a cura do Senhor na sua vida. Aceite o tratamento do Senhor para a sua vida. Não queira um Deus pai, avó. Não, esquece isso. Queira um Deus pai. Pai, zeloso, cuidadoso, que te dá direcionamento, que te dá direção, que te dá destino. Veja o seu Deus como um pai verdadeiro. Se submeta à sua liderança. Se submeta aos seus pastores. Se submeta às pessoas que estão orando por você, que estão clamando pela sua vida. E você vai ver todas as promessas do Senhor se cumprindo na sua vida. Você vai ver Deus restituir todo o tempo perdido. O nosso Deus, Ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus amoroso. E Ele pode restituir todos os anos perdidos de escravidão na sua vida. E te colocar no lugar de filho. Te colocar no lugar de herdeiro. Te colocar no lugar de autoridade nele. Te colocar no lugar de honra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida hoje um lugar de honra. Eu declaro sobre a sua vida hoje um lugar de honra dentro do reino. Eu declaro sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus, que você vai sair desse lugar de menino, desse lugar de escravo, e vai assumir o seu lugar de filho. Em nome de Jesus, que caia sobre a sua mente, que caia sobre o seu coração, o entendimento do que é ser filho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que você possa ver todas as situações agora com um olhar diferente, sabendo que Deus está do seu lado, sabendo que Deus está te protegendo e sabendo que você está sendo forjado pelo Senhor, sabendo que você está sendo formado pelo Senhor para uma grande e poderosa obra em nome de Jesus. Quantos creem nisso, dão glória a Deus. Oxalá que você receba essa palavra no teu coração. Eu vejo como Deus, como mão forte, te arrancando desse lugar de escravidão. Ele é poderoso, Ele é poderoso, Ele é poderoso. Ele é amor, Ele é amor. Aceite o cuidado dEle. Aceite o direcionamento. Em nome de Jesus. Se submeta ao teu Pai. Se submeta a Ele. Em nome de Jesus. Deixa toda crítica de lado. Deixa todo engano do diabo de lado. Deixa toda mentira de lado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você é filho. Você é herdeiro. Em nome de Jesus. O escravo, ele trabalha por um prato de comida. O escravo, ele trabalha por um lugar para dormir. O escravo, ele trabalha por um salário miserável. Mas o filho não. O herdeiro não. Ele trabalha por uma herança que já é dele. A sua herança é sua. É sua. É sua. Mas você não vai receber enquanto você estiver nesse lugar. Em nome de Jesus. Se coloque em pé agora em nome de Jesus. Não se distraia. Deixe o telefone na bolsa, no banco, onde você quiser. Se ligue com o Senhor agora. Saia desse lugar de escravidão. Saia desse lugar de escravidão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.